E a gente sabe que tem algumas áreas que tem uma resistência um pouco maior. Eu vou perder meu emprego. No fim do dia, a gente tá falando de pessoas, né? O que eu posso usar numa AI e o que eu não posso usar na outra? Então, a área de tecnologia, ela tem que estar junto. Ela virou uma área estratégica, né? Uma área totalmente estratégica. Era operacional e virou estratégica. Habilita a ferramenta e não desenvolve as pessoas em cima disso. Isso é o mais caro. É o mais caro. Então, a regra é, só precisa querer. Eu quero, eu consigo. 95% das iniciativas de IA generativa nas empresas falham. Cara, para de ficar perguntando pra IA e pede pra ela te perguntar. Olha a diferença que isso vai te dar na tua vida, né? Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso Além do Backup, podcast oficial da TechJump. Meu nome é Maurício, sou Head de Marketing e Produto na TechJump. E hoje a gente vai falar sobre inteligência artificial, mais especificamente a adoção da inteligência artificial nas empresas. Aqui comigo na mesa hoje tem o Rogério, CEO da TechJump, e dois convidados muito feras, né? Começando aqui apresentando o Ivan que é Head de Tecnologia e Inovação no Grupo ND, empreendedor, palestrante, criador de jogos e mais algumas coisas, né, Ivan? Bem-vindo aí ao podcast. Valeu, obrigado aí pela presença. Eu que agradeço o convite. Aqui na mesa também Lito Aguiar, que é CEO da Frame Business e da Rublu, também especialista em dados, marketing e vendas, é host do podcast No Fim do Dia, é professor, colunista. Lito, bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, eu que agradeço aí o convite para trocar uma ideia aqui com vocês. Vamos lá, então vamos falar de IA, né? A gente tem aqui um paradoxo no mercado que é mais de 80% das empresas, isso no Brasil e mundo, né? Os relatórios apontam isso. Mais de 80% das empresas já adotaram alguma forma de IA no seu dia a dia. Porém, tem algumas pesquisas, e especificamente a do MIT, que mostra que 95% das iniciativas de IA generativa nas empresas falham, né? Por diferentes motivos, e eles apontam que o principal motivo nem é a tecnologia, né? Queria abrir aqui essa conversa de hoje para a gente comentar um pouco quais são esses principais problemas, os principais gargalos que fazem as empresas não conseguirem avançar na adoção da IA, trazendo a vivência de vocês, né, a experiência de vocês, mas também o que a gente encontra no mercado aí de notícias, de pesquisa, que a gente consegue analisar e trazer para o debate. Então, começar então? Começa pelo careca. O careca, o mais bonito, né? Para mim é o que está acontecendo muito, até isso já há um tempo atrás, é essa vontade de todas as empresas com essa inteligência artificial, eu preciso colocar inteligência artificial, então houve uma pressão muito grande em cima dos heads de tecnologia que eles têm que adotar a IA, que eles têm que colocar a IA de alguma forma dentro das empresas. E essa alguma forma, eles vão se atravessando e colocam a IA de uma forma que não entra dentro do processo da empresa e acaba que ela não gera resultado, ela só gera o custo e o que deveria acontecer não acontece, né? Então eu vejo mesmo que, na minha opinião, é que a maioria falha por essa ansiedade de colocar algo para estar rodando sem isso estar internalizado dentro da empresa, sem resolver um processo. Muitas vezes eles colocam uma IA para resolver algo que uma automação resolveria, que uma lógica diferente resolveria. Se mudasse, em vez de fazer isso, primeiro faz aquilo, resolveria o problema deles, e eles acham que a IA é a solução de tudo. Então, eu acho que para mim esse é o grande problema do fracasso. A vontade é colocar a IA para melhorar o processo, mas não rever o processo com a IA, né? Mais ou menos isso. Na verdade, a IA ela vai funcionar se ela entrar dentro do processo da empresa. Se ela estiver inserido no processo da empresa e ela acelerar aquilo da forma que é feito hoje, ela vai gerar resultado, ela vai ter um ganho. Agora, você colocar ela por colocar e ela não está inserido dentro de algo que já é feito e que acelere, eu acho que ela vai aumentar a bagunça do que tem lá dentro. A potencial do erro, né? Vai potenciar o erro. Erro. Porque, na verdade, a IA é uma ferramenta de aceleração, ela vai acelerar, seja para o bem ou para o mal. Se a empresa está desorganizada, ela vai acelerar a desorganização, ou seja, vai piorar a situação. Se é uma empresa que já está bem organizada, e a gente fala em organização, são muitas coisas, né? Por exemplo, base de dados. Dados, toda a IA ela só vai funcionar com dados. A IA nada mais é do que muitos dados, né? E a inteligência para buscar esses dados e conseguir dar uma resposta. Então, se a empresa não tem hoje dados higienizados, inteligentes, que dá para usar ela para alguma coisa, que dá para entender o que tem aquilo ali, ela não vai trazer um resultado, né? Não tem aonde pesquisar. Eu vou fazer uma IA que me traga o que eu mais vendo. Aonde que ela vai descobrir isso? Numa base de dados
que indica o que mais se vende, né? Eu acho, permita te complementar, Dá-lhe. eu acho que toda mudança disruptiva tecnológica no mundo como um todo, ela passa por um fator que muitas pessoas ignoram, que é a questão de pessoas, que é o processo de pessoas. No fim do dia a gente está falando de pessoas, né? Então hoje você tem eu tenho uma cobrança muito violenta por inovação. Então a IA vê aquelas, agora eu consigo inovar de uma forma muito mais rápida, né? Então eu procuro atalhos, isso é do ser humano, principalmente brasileiro, né? Eu procuro pequenos gatilhos, pequenos atalhos para conseguir chegar naquilo. E aí eu acho que a IA ela vai me resolver todos esses problemas. E esqueço que tem as pessoas no processo como um todo. Então eu acho que eu deposito aí os erros no não sucesso da adoção da IA generativa, vem disso, de você não trabalhar as pessoas primeiro. Porque no fim do dia, as pessoas, o que estão fazendo, cara? Elas estão usando o ChatGPT, o Claude, o Gemini, eles estão usando todas, o Copilot, eles estão usando todas elas como um novo Google. Então, ao invés de eu buscar no Google como não sei o que, eu tô usando uma IA. E é um jeito errado de fazer isso, né? Mas quem é que disse para essas pessoas que é o jeito errado? Como é que é o jeito certo de fazer isso? Como é que eu faço? Como é que... A nova linguagem, né? A linguagem, né, disruptiva é o prompt, né? Então, como é que... Ninguém ensinou as pessoas de como é que se faz realmente um prompt para eu conseguir resgatar um processo muito bem feito, né? Por exemplo, eu tive em São Paulo, no ano passado, conversando com um especialista de IA, e ele me falou um troço que foi disruptivo, assim, na minha cabeça. Que ele assim, cara, para de ficar perguntando pra IA e pede pra ela te perguntar. Olha a diferença que isso vai te dar na tua vida, né? Então, em vez de você assim, eu quero que tu se comporte como isso, e faça aquilo, e faça aquilo outro, fala assim, cara, eu preciso chegar nesse resultado. Me pergunte o que você precisa saber para eu poder, porque o lance tá aí, em a informação que você dá para ela. E, cara, eu voltei aquilo bombando na minha cabeça, explodindo na minha cabeça. Eu cheguei em casa, quando eu voltei da viagem de São Paulo, eu comecei a trabalhar as minhas viagens dessa forma. Cara, eu preciso chegar em tal lugar, me pergunte o que você precisa saber para eu poder te municiar pra gente chegar no resultado juntos. E aí, ela passou, assim, 30, 40 minutos me fazendo perguntas. E aí eu consegui alimentar ela de uma forma que a gente conseguiu chegar no objetivo muito mais rápido. Então eu acho que é isso aí, a gente precisa dar um passinho para trás e ajudar as pessoas com a nova tecnologia. Elas não estão sabendo utilizar, sabe? E daí quando tu fala nesse sentido de ajudar as pessoas, uma coisa que é bem importante a gente comentar e falar é que na grande maioria das vezes as pessoas estão mais preocupadas, né? As pessoas estão mais preocupadas em qual a ferramenta vai ajudar elas e não como melhorar e mudar a cultura da empresa e das pessoas para utilizar da melhor maneira possível a IA dentro do seu contexto de trabalho, né? Até pessoal. Concordo plenamente. Então, assim, não é a ferramenta que vai resolver os problemas que a gente almeja que sejam resolvidos. É assim como a gente vai mudar e culturalmente a gente vai trabalhar em conjunto para fazer aquilo acontecer. Aí sim, a gente pode trazer a IA junto para nos apoiar. Como ferramenta. Mas assim, não é a ferramenta por si só que vai resolver os problemas. E quando o Ivan comentou ali sobre as empresas trouxeram para os heads de tecnologia, qual IA, como resolver, e processos que a TI a tecnologia já enxergava aquilo como... Já tinha outras formas de serem resolvidos, que não necessariamente era a IA que iria resolver totalmente ali. Mas também a responsabilidade não é só da área de tecnologia. Não. É da liderança. Então, se a liderança também e os, não atuarem junto nesse processo, né, de mãos dadas, a gente não consegue fazer diferença realmente nas empresas com impacto. Porque pequenas mudanças, sim, a gente vai conseguir identificar no simples pergunta do chat ali que a gente faz para o Copilot, por exemplo, vai perguntar, me ajuda aqui, e ele vai te dar uma resposta. E muitas vezes até mais ágil do que muitas vezes ele fosse pensar sozinho, procurar aquilo no mecanismo de busca. Mas é essa a produtividade que a gente está buscando? Exato. Não é? Então, assim, sair desse universo onde a ferramenta vai resolver esse estigma, né? Que a ferramenta vai resolver por si só os problemas, né? Com a IA, a ferramenta de IA vai vir resolver todos os problemas, e a gente olhar um pouquinho mais para a cultura interna das pessoas, das lideranças, e fazer aquilo acontecer em conjunto. Acho que é isso que tu falou, desculpa, porque isso que tu falou é uma coisa que eu acredito bastante, cara. Acho que foi muito cirúrgico. Se tu tem, eu acredito muito na expansão de negócio baseada em 4 pilares, onde você tem uma estratégia organizacional, você tem pessoas. Se eu tenho uma estratégia organizacional muito bem definida, eu tenho pessoas que vão executar aquela estratégia, eu tenho processos. Depois que vem a tecnologia.
A tecnologia é a catapulta. Sim. Pode ser uma IA, que pode ser um RP, pode ser várias coisas que vão me ajudar, né? Então, fecho muito com essa tua ideia. Achei perfeito. E seguindo com isso, acho que tem um movimento muito bacana que aconteceu. Apesar que não parece, né? Mas eu tô há mais de 30 anos nessa brincadeira aí. Tá velho, hein? Estamos, né? E o movimento mudou muito. A área de tecnologia dentro de empresas que não são de tecnologia. Então, empresas que são de tecnologia é uma coisa. Agora, empresas que o core business não é tecnologia, por exemplo, um grupo de comunicação. A área de tecnologia era vista como uma área de suporte. Então, o que a tecnologia faz lá dentro? Suporte. Mantém a empresa rodando. E ela deixou de ser. As empresas que têm uma área de tecnologia, elas têm que estar com essa área dentro da parte de estratégica da empresa. Porque a velocidade hoje em dia é uma ferramenta gigantesca de estratégia, de conseguir se dar melhor no mercado. Então, a tecnologia hoje, ela tem que estar na liderança. Então, a área de tecnologia, ela tem que estar junto Ela virou uma área estratégica, né? Uma área totalmente estratégica. Era operacional e virou estratégica. Isso aí. Mas daí quando tu fala isso, é assim, Ivan, ela é suporte especializado no teu setor, que é da área de comunicação. Não é aquele suporte de manutenção para resolver o problema dos equipamentos, do funcionamento. Não, é isso. Para isso a gente tem a tua área de tecnologia, parceiros. ela tem que ser suporte para isso, entendeu? Daí, ela sendo suporte de tecnologia para o teu negócio, né? Para o segmento de atuação de vocês, aí que tu consegue trazer. Mas daí, para isso, tu tem que traduzir na linguagem do teu negócio de comunicação, Sim. como a tecnologia vai amparar e suportar para que alavanque. Porque o investidor, né, o gestor do teu negócio na área de comunicação, ele está buscando esse apoio para se calçar em tecnologia, para ele também alavancar também aquele negócio dele. Sim. Então, como a tua área de tecnologia vai alavancar o negócio dele de comunicação. E aí, a visão de tecnologia para todas as ferramentais, para todas as tecnologias, né, propriamente ditas, que precisam ser utilizadas para te apoiar, é onde tu vai fazer esse canal. Então, tu ter a visão da liderança, a visão do negócio, daí fazendo a tradução para o techniquez, para quem não é do techniquez. Aqui, por exemplo, dentro do nosso grupo de comunicação, a gente tem diversas áreas. Como a gente tem rádio, televisão, jornal impresso, out of home, portal digital e etc. A gente tem uma gama gigante de produtos e negócios lá dentro. A área de tecnologia, como uma liderança estratégica, ela consegue entender o que no jornalismo precisa trazer, o que na produção precisa trazer, o que no financeiro, no contábil, não é só a parte administrativa, mas o que acontece dentro de um relógio do out of home, qual é o painel que a gente pode trazer? Então é essa visão da tecnologia como um recurso estratégico do grupo é o que pode ser uma grande diferencial para se manter relevante no mercado e sendo bem mais competitivo que os demais, assim. E a gente sabe, sim, né, que mesmo profissionais, né, colaboradores de um grupo que não é da área de tecnologia, hoje com a IA, eles se sentem mais confortáveis, inclusive, em trazê-la para dentro no seu dia a dia, né? Porque a linguagem ela é mais fácil para eles, eles conseguem colocar para dentro dela aquele conhecimento que eles já têm na sua área de atuação, no seu segmento, e aquilo acaba acelerando também os anseios deles com o retorno que ela ou que a área de tecnologia tem que entregar para o negócio. Aí eu sei que o Maurício vai puxar a gente daqui a pouquinho para falar sobre Shadow AI. E aí acho que esse é o gancho, onde profissionais, né, utilizam da IA, mas não aquela que é governada pela empresa, não aquela que é controlada dentro da empresa. Porque a gente tem várias ofertas de ferramentas IA disponíveis publicamente. Então, assim, esse também é um olhar, né, e uma atenção que a área de tecnologia também precisa ter, onde eu não posso bloquear, né, porque daí eu também estou podando muitas vezes inovação, mas ao mesmo tempo também como é que eu cuido de onde aquilo está circulando. Não dá para liberar, tem que ter uma isso governança interessante dentro da empresa, assim. Porque senão, imagine, cada um sai correndo para um lado. E hoje, a ferramenta de IA está muito rápido. Sim. Acho que os números dizem que nasce 3 a cada hora, então é absurdo. Tá, no momento, a OpenAI é melhor, agora a Anthropic é melhor, agora o tá melhor. Cada hora é uma que tá melhor, então... Aí a chinesa ou a americana? Para onde que eu vou, entendeu? Então, não dá para deixar a pessoa que tá no administrativo lá, fazendo o operacional dele, decidir qual que é melhor. Então, tem que ter uma área tipo de P&D dentro da empresa para poder
Não dá para tipo, vamos mudar tudo agora. Agora a gente tá no OpenAI, agora vamos tudo para Microsoft. Não, agora vamos tudo pro da Google. Não dá para ser Até porque assim. para cada problema, uma vai servir Uma melhor, vai né? ser melhor que a outra. Então Não vai ser uma... tem que ter alguém só. estudando para poder, não, vamos orientar o pessoal para isso. Então essa parte de governança dentro de organizações, qual é que nós vamos usar? Cara, tem que ter alguém que, não se contrata nada se não passar pelo setor de tecnologia. Eu quero comprar uma licença ChatGPT. Por quê? Onde que tu vai usar? O que tu vai fazer com ela? Agora eu quero o cloud. Cara, tá todo mundo apaixonado pelo cloud, né? O tal do cloud é... Olha, mas esse Claudinho aí... o Claudinho tá demais. destruindo, né? Mas, eu quero cloud, eu quero cloud code. Pra que você quer o cloud code? Não, porque eu quero ler meus e-mails. Não, ler os e-mails, o próprio Gemini ali já tá resolvendo a tua vida. Pra isso tu já tem, não vou pagar o cloud pra isso. Então, se não tiver uma área que faça essa governança... Aí a empresa começa a gastar muito mais com IA, porque nós somos 700 colaboradores no grupo. Imagine se a gente gasta, sei lá, R$100 com cada um com uma licença de IA. Né? Isso vai se pagar? Talvez não, porque muitos vão usar sem a necessidade de estar usando. Então, acho que isso é um bom ponto. Se tu entrar, tá falando por pagar por usuário, né? É. Mas se tu entrar no ponto do token, Não, tu liberar aquela IA com o uso de token desenfreado, quando aí abre a conta vai vir. Eu não vou citar Quando nomes, chega mas o boleto... tem gente gastando token demais lá, hein? O Lito conhece bem. Ô, Ivan, mas aproveitando o gancho, conta um pouquinho como é que tem sido a adoção da IA lá no Grupo ND, que da última vez que a gente conversou, tu me contou alguns casos que vai muito além do chat. O pessoal já está criando aplicação, já está com um mindset muito mais evoluído. Conta um pouquinho como é que tá lá como um todo e alguns casos aí de sucesso que vocês já têm identificado. Legal. É que a IA tem vários caminhos para se seguir, né? Então, tirando a parte da IA workstation, né? Que todo mundo tá ali, quero escrever um e-mail bonitinho, mas o pessoal ri para mim, né? Eu falo, coloca lá, escreve lá, eu quero uma mensagem curta e amigável. Então, escrever mensagem curta e amigável, mandar um e-mail para responder alguém, isso é o básico que está se fazendo, né? Mas eu acho que agora a nossa empresa iniciou um processo de vibe code. Então, vibe code, tinha um certo preconceito. Cara, eu vivi minha vida toda... Meu primeiro sistema que eu vendi, eu tinha 16 anos. Fazem 30 anos isso. Então, eu sou programador há 30 anos. Programei em Clipper, COBOL, tudo que tu imaginar. Sou certificado Java. Então, eu trabalhei muitos anos com Java, na DataSul. Minha vida eu fiz programando. Sou um garoto de programa, na real, né? Não espalha. Tá gravado? Tá gravado, ai. Mas eu fiz minha vida toda programando, escovando bit. E aí, quando eu falo, vou pro Vibe Code, tem gente que fala, mas Vibe Code... Cara, quem é programador tá na frente. Tá vindo uma ferramenta que vai acelerar muito mais aquilo que tu já fazia. Por que tu não vai usar? Porque eu sou raiz, porque eu não sei o quê? Não. Tô usando muito. E a gente começou a substituir pequenos sistemas sombras que tem dentro da empresa. Um sisteminha que faz uma comunicação interna. A gente desenvolve. Um sisteminha que fazia a leitura, que a gente publicava a nossa revista digital. A gente desenvolveu interno. Então, você começa a tirar ali um 2 mil de licença aqui, um 3 mil de licença ali. E não somos uma fábrica de software. E com 3 pessoas, a gente consegue entregar uma solução grande de vários valores com o Vibe Code. E aí, melhor ainda, que aconteceu já lá, que pessoas que nunca programaram na vida, a gente só explicou um pouco, existe essa opção, a gente consegue fazer. Cara, tu consegue. Hoje em dia só precisa querer, né? Então, a regra só precisa querer. Eu quero, eu consigo. Aí, pessoas de negócio estão desenvolvendo um software, assim, absurdo. Amigos meus que nunca programaram na vida e entregaram soluções absurdas. Claro, a parte de, vamos colocar no ar, vamos tornar isso um produto, né, que tenha... Eles não entendem muito da parte de versionamento, de manutenção, de escala, mas para o cara passar para alguém que entende disso a solução praticamente pronta, imagina, eles escreviam num papel, você tinha que conversar com o cara, agora o cara imagina, escreve e chega para ti com o negócio na tela. Tá aqui, eu queria que fosse mais ou menos assim. Não, mas já tá rodando então. É assim que eu queria. Perfeito. E ele vai fazer melhor que qualquer programador. Então, o melhor despachante do mundo vai fazer o melhor sistema de despachante. Não vai ser o melhor programador. Porque ele realmente entende daquele negócio e o que ele precisa para ser mais ágil, gerar mais dinheiro. Então, outras coisas que a gente está fazendo com a IA é bastante Vibe Code agora. Então, a gente entregou bastante soluções de sistemas paralelos, assim. Cara, a gente não vai substituir um ERP
Não é nosso core business desenvolver um RP, né? Mas outras coisas assim, em paralelo, ou soluções que a gente, pô, não sei se eu contrataria, tipo, sai caro para contratar, ou às vezes nem é tão caro. Mas se não fosse tão fácil fazer hoje em dia, eu não faria e não contrataria. Porque é algo que talvez não precisaria ser feito, mas é feito e dá resultado. Faz uma entrega, as pessoas conseguem resolver mais rápido, né? Então, eu acho que essa parte de IA para desenvolvimento de software está muito bacana lá dentro. E na parte do uso do dia a dia das estações, dos usuários comuns, digamos assim? Então, dos usuários comuns, essa parte do dia a dia, além de gera e-mail, né, gera mensagem, lê, a gente está buscando muito automações, né? Então, que daí não é bem uma IA, mas a gente está fazendo bastante automações para que eles não precisem fazer muita coisa operacional. Então, essa parte assim... Claro, a gente tem área de marketing, que daí... Por exemplo, uma coisa muito interessante que a gente fez é fazer propaganda. Chamadas de um programa. Então, teve um programa que a gente tem lá, que para gravar ele, a gente tinha que ir no campo, alugar uma colheitadeira, fazer aquela colheitadeira rodar. Ficava lá 2 semanas, tinha que contratar pessoas e tal. 2 semanas, gastava mais de 100 mil. Agora a gente fez uma propaganda esse ano usando a IA, que ficou tão bom quanto, não sei se melhor ou pior, mas igual assim, digamos. E gastou muito menos, em muito menos tempo e com muito menos esforço. Então, nessa parte de produção, também é espetacular, assim. É espetacular o tanto... Por exemplo, a Fazenda, né? Teve o programa da Fazenda, né? Daí quem fez foi a Record Nacional. Posso falar Record, né? Pode. A Record Nacional, ela fez a propaganda da Fazenda... A chamada do programa da Fazenda toda com IA. 100% com IA. Imagine como é que eles vão fazer. Daí lá, passava tipo uma boiada por dentro da Avenida Paulista. Como é que eles vão parar a Paulista para passar uma boiada lá dentro? Né? Até a Adriana Galisteu foi feita com a IA e tu acha que é a Galisteu, entendeu? Então, acho que esse tipo de coisa que a IA consegue te trazer, que o que a gente precisa hoje é criatividade, repertório. Então, eu tenho um filho de 11 anos, o Kael, e o Noah de 13 anos. E o que eu tento passar para eles, cara, vocês precisam ter repertório, cara. Repertório. Vocês precisam conhecer coisas. O máximo de coisas que vocês puderem conhecer de diferente, porque algum dia, essa quantidade de repertório vai ser o que tu vai usar para construir coisas interessantes, entendeu? Como eu acho que Einstein falava que a imaginação vale muito mais que o conhecimento. Eu acho que nunca isso teve tanto peso, né? Porque o conhecimento todo mundo já tem. De qualquer assunto. Qualquer assunto. Eu nunca fiz tal coisa. Cara, tu pode ir lá que o conhecimento já está na tua mão. Agora, a imaginação e a criatividade, isso não é todo mundo que tem. Então, tem que tentar treinar as pessoas para essa habilidade cognitiva e de ter criatividade, de ter repertório. Tipo, meus filhos surfam para saber que a água é gelada, se pura de paraquedas, tem gravidade. Cara, faça tudo que tu puder. Que daí tu vai um dia e isso vai ser importante para ligar pontos e tu construir uma solução muito bacana. Né? Eu penso assim. Sensacional. E ali no grupo ND dá para dizer que já existe 100% de adoção da IA ou ainda existe alguma área a ser trabalhada? Não. 100% eu acho que não sei se tem empresas hoje que dizem 100% isso, né? É complicado. Você sabe que a resistência é muito grande sempre, né? Qualquer coisa que tem mudança gera resistência. E a gente sabe que tem algumas áreas que tem uma resistência um pouco maior. Eu vou perder meu emprego, né? Uhum. Então, cara, ninguém vai perder o emprego. Vocês estão ganhando uma ferramenta para acelerar o processo, né? Então, 100% não dá para dizer, mas muita coisa a gente já conseguiu colocar lá para a gente se manter cada vez mais acelerado. Maravilha. Ô Lito, conta um pouquinho da tua experiência, tanto nas tuas empresas quanto nos clientes que você atende, que eu sei que você se conecta muito a nível de negócio com todos eles, né? Uhum. Me conta como é que está essa adoção da IA, quais são as principais dificuldades e nas suas empresas, como é que tem sido a adoção também e quanto vocês já avançaram, porque na área do marketing, especialmente, foi impactado muito nos estágios iniciais da IA, né? Eu falo porque eu... mais beneficiado, né? Os primeiros beneficiados, né? Isso. Eu falo porque eu vim de agência de marketing também, então já 5 anos atrás a gente já estava conversando internamente o que a galera tá falando já hoje de forma muito mais frequente. Então conta um pouquinho da tua experiência. Cara, eu vejo assim, ó. Primeiro, eu tô na universidade também, né? Há 15 anos que eu dou aula. É uma paixão que eu tenho de ensino, assim. E primeiro, assim, a gente acha que a IA, principalmente para quem é mais novo,
A gente acha que a IA, assim, os meninos estão nadando de braçada em cima da IA, né? E não tão, cara. E não tão. Tem uma resistência muito grande ainda dessa molecada. E olha, eu conto um caso rápido que eu dei no semestre passado. Eu dei uma aula para jornalismo. Eu dava marketing digital, alguma coisa assim, que era o nome da disciplina, para jornalismo. Já fazia muitos anos que eu não pegava uma turma 100% de jornalismo. E eu me lembrei porque da ND, né? O ND é muito jornalista. E aí eu fui me preparar para a aula, né? Peguei as minhas IAs, tipo, minhas colmeias de IA ali são as que me ajudam a fazer as aulas, né? Hoje em dia tu não precisa preparar a aula, tu diz o que tu quer dar e aí ela já tem o repertório, a base de conhecimento e ela te entrega a aula pronta. E aí eu falei assim, não, vou destruir, vou fazer uma aula sobre inteligência artificial e eu vou moer os meninos, né? E aí eu preparei uma aula completamente para jornalismo. Então, o jornalismo ele foi um impacto muito grande com a IA. Então, o texto foi o primeiro, né? Foi a primeira mídia a ser disruptiva com IA. Ainda é, né? E aí o jornalista ele foi extremamente impactado. Então, eles estão voando. Então, vou chegar lá, vou falar, mostrei como é que eu clonei funcionário, de como é que eu tenho uma redatora que escreve igual a outra, e mostrando, sabe, olha esse texto, como é que tá, é igualzinho, é a mesma coisa. E fui falando. E aí, até o ponto de que eles me interromperam e começaram a entrar numa discussão de perder emprego, de que nunca vai chegar no fator humano. Entrou numa discussão, num looping, assim, de discussão, que eu perdi a turma. Eram uns 50 alunos, assim, mais ou menos. E eu perdi o controle da turma. E virou uma discussão entre eles, não é nem mais comigo, era entre eles, assim, e que a IA veio para disruptir, tá? E aí, foi extremamente difícil controlar, mas aquilo me mostrou, assim, como também a gente volta para pessoas, né? Porque como a gente precisa cuidar lá no berço também, porque nem todo mundo tá pronto para essa adoção de IA. Só para ter um desfecho da cena, foi que eu tive que ir lá atrás. Pessoal, vamos lá, Revolução Industrial. O que foi a Revolução Industrial? Né? Então a gente estuda lá no marketing, né? Bastante Revolução Industrial. Como é que foi a Revolução Industrial? A máquina a vapor, o tear a vapor. Quem não aprendeu a mexer no negócio, realmente perdeu o emprego. E assim foi com tudo. Toda grande tecnologia que vem e é disruptiva no mercado, ela causa isso. Ela causa aquele negócio, meu Deus, pô, eu fiz curso de datilografia. Eu também. Você fez também, né? Academia Hamilton. Eu fiz curso de datilografia. Isso não fez, né, Maurício? Chegou. Não, foi mais em casa, assim, empírico. Mas eu fiz curso de datilografia, cara. Porque então... se eu não fizesse, eu não tinha emprego. Exato. Me falaram isso, cara. Exato. Se você não fizer o curso de datilografia, tu não vai ter emprego. Exato. Então e assim é com toda. Quando veio a internet, a mesma coisa. Aí veio a internet. O jornalista, e eu falava isso para o jornalista que antes, com a máquina de datilografia, de escrever, tu fazia, sei lá, 1, 2, 3 laudas por dia. Com o computador, quando veio o computador, aquilo pulou para 20, 30, 50 a produtividade. E sim, quem não aprendeu a mexer com o teclado do computador, mexendo no computador, realmente era substituído, né? E assim com tudo. E assim com a IA também. Né, com o advento da IA. Se você não aprender a mexer, você sim vai ser substituído, vai ser ultrapassado, vai estar ultrapassado. Né? A gente precisa... A evolução, eu penso assim, a evolução, ela vem. Fato, né? Você que escolhe, você vai junto ou não. Né? Se você não escolher, não entrar no bonde, você vai ficar para trás, né? Mas a evolução, ela vai acontecer. E isso, cara, quando você vem para o mundo corporativo, você vê diversas resistências das pessoas no uso da IA. E eu acho que isso vai ser, tanto na área criativa, por exemplo, eu tenho funcionários que ainda são aversos à questão vou trabalhar com IA e tal. Não, o negócio aqui no braço, abrir o Photoshop aqui. Assim, pra quê, cara? Pra que você vai perder tempo, né, com isso, né? Então, tem muita gente que ainda tem essa resistência e essa resistência é que atrasa o processo, assim, como um todo. Quando você vai para o lado da vendas, por exemplo, que o meu core também é vendas, aí o negócio já tá rolando mais tranquilo, né? Mais tranquilo. Só que uma preocupação, um alerta que eu sempre coloco para o mercado é que quando você vai para o processo criativo, como é muito fácil produzir conteúdo hoje em dia, hoje eu educo meus agentes, eu produzo texto, e eu faço as imagens através do GPT, do Gemini, Cloud, seja lá qual for, Canva mesmo, né? Já desenvolve.
eu desenvolvo as minhas imagens. Quando você vai lá para um âmbito de redes sociais, por exemplo, tudo começa a ficar meio plastificado. Entendeu? Texto e imagens, elas começam a ficar meio plastificadas. Por isso que os grandes estudiosos, eles falam que vai ser a revalorização do ser humano daqui a pouco, né? De uma outra forma. Né? Já está sendo, né? Já está sendo. Algumas plataformas, tipo o LinkedIn, já está limando, penalizando textos que são claramente feitos por IA e estão valorizando o texto de pessoa. Mesmo que seja um texto escrito um pouquinho... Né? Um pouquinho pior ali, mas já é mais valorizado. E tem um troço que, assim, a analogia que eu faço é que, assim, tu tem... como é que... Pô, Maurício acho que é muito novo, não vai lembrar, mas os parceiros aqui vão lembrar. Vocês lembram da máquina digital? A gente batia filme, máquina com filme, né? Não é digital, analógica, né? Era analógica, perdão. Era de filme. Isso, Você batia, se você acertou o foco... Daqui 2 semanas, quando você revela, saiu uma baita foto com uma mega qualidade, né? Era o que acontecia com a gente, né? Isso pra não deixar também que o filme se exponha lá. Abriu e queimou exatamente. o filme. A gente de curioso, às vezes, dava aquela abridinha na câmera e queimava tudo, né? E aí, cara... mas o que acontecia? A gente esperava para ter algo de qualidade. Quando veio o advento da máquina digital, o que aconteceu? Lembra das Mavica, que foi a primeira que tu botava disquete e batia foto? Aquilo era revolucionário, né? Tu saía com uns amigos na balada cheio de disquete. Que tu batia foto e tinha uns disquete ali. Aquilo ali, ele foi disruptivo no sentido de que você tem... eu abro mão da qualidade, porque era uma qualidade terrível da Mavica, não era boa. Eu abro mão da qualidade pela velocidade. Então eu quero... Eu não tenho uma foto de uma qualidade tão boa, mas eu tenho agora, no meu disquete. Né? E eu consigo ter acesso a ela. Eu acho que agora também, com o advento do IA, a gente está vivendo algo muito parecido. Então, o que acontece? Eu tenho o texto, que não é um jornalista, não é um redator que fez, mas eu tenho um texto agora. 3, 4, 5, eu tenho um texto rápido. Assim como eu tenho uma imagem muito rápida. Eu abro mão de uma qualidade por uma velocidade. Então, eu tô povoando as redes sociais com tanta coisa com qualidades menores. Não tão boas. Aí eu tenho um ponto que eu acho que a IA, ela vai gerar o texto. Mas a curadoria sempre vai ser humana. Exato. Então, se o jornalista é um cara que tá ali para bom, experiente, ele vai pedir pra IA acelerar aquela parte do papel em branco. Sem dúvida. Não sei Cara, ela vai gerar para ele um texto muito bacana, mas ele não vai passar para frente aquilo. Ele vai fazer a curadoria dele, vai colocar como tem que ser. E, para mim, as pessoas mais velhas, ou os mais experientes, eles têm uma vantagem gigantesca por essa geração. Primeiro que eles têm um repertório muito maior, e segundo que o vocabulário deles é absurdo. Você pega o vocabulário agora, é 6-7, não compensa, meus filhos não compensa, vou farmar a aura. Escreve pra IA lá, vou farmar a aura, faz aí um 6-7 pra mim. O que vai sair? Agora, pede pra uma pessoa de, 50 a mais escrever um pedido. Vai pedir muito melhor. Sem dúvida que vai. Ele vai conseguir. O lance é que tem muitas empresas, né, que a gente pega, por exemplo, que ela prefere não investir no cara do jornalista. Então, eu não tenho esse cara experiente dentro da empresa fazendo essa curadoria, esse crivo para produção do material. Por quê? Porque na cabeça falta maturidade também no gestor ali da empresa, assim, porque para ele é a máquina digital, onde eu tenho mais volume, entendeu? Eu tenho mais velocidade do que, assim, eu quero meu feed com muita coisa nas redes sociais, entendeu? Então a gente vive num troço assim que cara, a qualidade, eu acho o LinkedIn uma iniciativa sensacional que ele está começando a fazer com isso, com filtrar essas comunicações, mas querendo ou não, quando você vai para um TikTok, para um Instagram e tudo mais, tu ainda tem uma necessidade de médios empresários no volume da coisa. Né, em prol da qualidade. Esse eu acho que é um problema que a gente precisa resolver no mercado. E outra, dei carona para um profissional lá do grupo lá que trabalha com áudio e tal, e aí no começo que eu fui falando com ele estava revoltado de cair, não sei o quê. Aí eu fui falando, cara, mas veja bem, hoje você tá na frente de todo mundo. De todo mundo, porque você é um profissional experiente, já entende como é que faz o áudio, como é que mexe aqui, o que tem que ser, tu conhece todos os termos existentes. Se tu ficar do jeito que tu faz o teu trabalho hoje e não quiser entrar na ferramenta da IA, eu que não sei nada sobre música, vou te atropelar. Cara, eu vou fazer uma música absurda. Vocês estão gerando música, né? Todo mundo já gerou uma musiquinha pra testar isso aí, né? Já. Cara, tá gerando uma música que você pode colocar duas, você não diz qual foi feita na IA e qual foi feito por uma pessoa. Canta em português com... Ui, desculpa, pode bater, né?
canta em português, faz tudo certinho, com instrumental, com uma letra interessante. Cara, faz o que tu quiser. Tanto que tem no Spotify várias pessoas subindo música e a galera escutando e não sabia que era EDA. Né? Então, a chance desse cara, que é um profissional que entende fazer uma música 10 vezes melhor que a minha e continuar na frente, é bem maior. É bem maior. É bem maior. Bem maior. Então, não pode parar. Igual programação. Eu tava na frente da programação. Eu vou parar? Eu vou esperar as pessoas começar a fazer? Mas tu sabe que eu acho que a gente vai entrar numa questão muito... tipo, não existe uma escolha de que eu vou ou eu não vou, sabe? Não houve um momento em que assim, não, eu vou confiar no Google Maps e vou virar à direita. O cara não teve essa decisão. Ele simplesmente começou a seguir o Google Maps. E é uma IA, né? Então, eu acho que a adoção, ela vai começar a ser natural, assim, para as pessoas. Tem essas resistências que vão acontecer, mas daqui a pouco ele vai estar virando à direita, como o Google Maps está mandando ele virar, entendeu? Um ano atrás, toda palestra que tinha, todas elas, de IA, todo mundo, quantas pessoas aqui usam IA? Levanta a mão. Cara, não se Era hypado, né? Não se faz mais essa pergunta. Não tem como alguém não ter usado algo de IA hoje em dia. Então, essa é uma pergunta que não cabe mais em... Eu acho que uma questão, me permita, Maurício, uma questão também que, assim, que eu vejo existe um mau uso também das coisas. Tem pessoa que está usando pro lado negativo do negócio, né? Então, tem muita gente que, tipo, a cibersegurança é uma coisa muito em alta agora, em prol da IA, né? Então, aí tem muita gente usando pro lado negativo. Não, acho que foi no início do ano passado, que teve o primeiro grande golpe pro IA, vocês viram? Tem. Na verdade, tem... A própria Anthropic tem lá um LLM voltado para a segurança cibernética, né? Inclusive, por um período, o governo americano lá mandou travar o acesso a ela por conta de tão grave que era aquela inteligência disponível para uso para validar sistemas. Então, assim, isso também existe tanto para o bem quanto para o mal. A intenção, muitas vezes, é o bem, mas sempre tem os agentes maliciosos no meio do caminho, né? E, inclusive, recentemente também teve ataque totalmente orquestrado por meio de IA. Ok, tinha, assim, alguém por trás que acionou, mas... Alguém mandou. Alguém mandou, né? Alguém que deu gatilho só, né? Mas era a IA toda fazendo a validação da vulnerabilidade, aplicando, injetando lá os códigos para poder ganhar acesso, obter o acesso, disponibilizar o acesso externo, para daí pedir o resgate, por exemplo. Então, assim... A IA já está apoiando isso aí facilmente. E a velocidade ela é muito rápida. Então, muitas vezes, a gente tem lá equipes de cibersegurança trabalhando lá. Se elas trabalharem de uma forma também antiga e não com o uso da IA, elas também vão ficar para trás, né? Em relação à resposta que elas vão dar a esse tipo de situações. Eu ia dizer bem isso. Então, esse é o balanço, né? Que tu tem que ter. Assim como vai ter o agente malicioso, a gente que as equipes que são os agentes de defesa, né? O Blue Team, o Red Team, assim por diante, eles têm que trabalhar também usando as ferramentas para poder ter agilidade e responder com velocidade. Porque antes, por exemplo, as empresas eu trabalhei em banco também, né? Então, empresas de áreas mais sensíveis, assim, que pode gerar um prejuízo muito grande, geralmente eles tentavam catar alguém que era hacker, porque o conhecimento de como invade é ele que tem. Hoje em dia, se a gente pensar, usar pelo lado bem, a gente pode ter a mesma inteligência que o hacker está usando. Então, por que eu não uso essa inteligência para tentar me invadir, saber onde estão as minhas falhas, e eu resolvo antes que ele venha? Sim. Então, a gente tem a mesma ferramenta que eles. Eu acho que a gente nunca teve as mesmas competência do que eles, porque ou eu estudava para ser um hacker, para poder resolver o meu problema, mas eu não tinha tempo para isso, eu tinha que estudar para fazer o bem, digamos, fazer o que eu precisava fazer, mas hoje eu não preciso estudar para saber como invadir, eu uso a mesma ferramenta que ele. Então hoje eu coloco as IA para validar minhas aplicações. Cara, tenta quebrar isso aí, vai até derrubar, e aí eu consigo corrigir. Então eu não preciso esperar alguém me derrubar para eu saber onde estava o erro, né? Então ainda assim a gente ainda continua na frente. Rogério, lá na TechJump a gente vê muito cliente que, por exemplo, já usa o Microsoft 365, já tem o Copilot disponível e não está usando. Ou está usando o ChatGPT, está usando o Gemini, está usando outras soluções. Né? Conta um pouquinho para a gente como é que tem sido essa adoção da IA lá nos clientes da TechJump, né? Em termos de entender as ferramentas, entender o que tem disponível para eles e amadurecer em relação a processos, cultura, liderança e tudo que a gente tem conversado aqui. Tá, se a gente observa em muitos clientes assim que a gente
começa a ver a adoção, né, do uso da IA, aquilo que eu falei anteriormente, né, assim, começa assim, a ferramenta vai me resolver, aí esquece um pouquinho de pessoas e cultura, mas muito falta, assim, definir mais clareza para que a IA, qual o objetivo da IA para o seu negócio. Então, acho que não começar por ferramenta ou IA pela IA, mas qual é o objetivo do meu negócio e como a IA pode me ajudar a melhorá-lo, acelerar. Acho que isso é um problema, assim, que as empresas têm que não ter apostado muito, não. Assim, elas têm a vontade, mas não dão atenção clara nisso, tá? Outra situação é como preparar os dados, né? O Ivan até comentou antes, né? Como eu deixo meus dados preparados para que quando eu aplicar IA no ambiente, ele realmente seja um dado limpo, um dado que tenha seja a acuracidade, né? A gente está falando, né? Ele seja realmente válido para que quando a IA for aplicada, realmente as respostas, né, que ela for trazer, elas realmente sejam assertivas, e aí a gente consiga, se ela não for perfeita, o humano, a inteligência humana, a experiência que a gente estava falando assim, né, que também o conhecimento do experiente é cada vez mais valorizado agora, se ele também fazer o uso da IA, porque ele vai trazer aquilo, ele vai lapidar aquela resposta, aquele conhecimento que a IA está me trazendo, generalista, especialista, ok, mas ele vai lapidar aquilo e vai corrigir e vai melhorar cada vez mais a inteligência da IA dentro da tua empresa. Então, o dado tem que ser tratado, ele tem que ser limpo. Então, muitas empresas negligenciam esse ponto como é que está o teu dado que tu vai utilizar? É um dado atualizado, recente, ou é um dado antigo que está até em desuso já? Confiável. Que não é mais confiável para ela dar a resposta com base naquela informação. E ela está acumulando aquelas informações lá. Então, esses são 2 pontos, né? E um terceiro, na verdade, que é o que a gente tem trabalhado muito com os clientes, a gente inclusive agora tem a iniciativa, né, do workshop, de utilização, acelerador de IA para as empresas, onde a gente fala de governança, fala de capacitação, fala de cultura, fala de replicadores de IA dentro da empresa, que também falta governança e segurança no uso da IA. Uhum. A empresa não quer proibir o uso da IA. A maioria das empresas que a gente tem de clientes, que a gente conversa, não quer inibir o uso. Não quer. Assim, tem os receios, alguns têm, sim, mas a grande maioria quer a liberdade dos seus profissionais utilizarem IA para acelerarem e darem retorno para o seu próprio trabalho, mas também para os seus negócios. Só que, quais são as regras? O que eu posso usar numa IA e o que eu não posso usar na outra? O que eu deveria usar numa IA e o que eu não deveria usar na outra? Então, essa falta de clareza, governança mesmo, escrita, pública, treinada, aculturada dentro da empresa, também a gente vê que falta. Por quê? Porque a gente pega, daí volta de novo o Shadow AI, né? As IAs que os usuários estão utilizando, só que a empresa tem lá, muitas vezes, o Microsoft Copilot disponível no seu tenant. A empresa paga lá a plataforma, tem o Copilot Chat, mesmo que seja o que já vem gratuito na versão, assim como lá no Google tem o Gemini também, mas assim, tem a plataforma da empresa, no tenant da empresa, no ambiente da empresa, onde a informação também já está lá dentro do tenant da empresa, e aquele dado não vai sair daquele tenant porque ele é governado pela empresa, a plataforma do Microsoft 365 dos clientes. Só que ele está pegando aquele dado, está tirando para fora, está usando num chat GPT lá fora, está jogando para uma IA pública, indiscriminadamente, uma planilha, muitas vezes de financeiro, um contrato do cliente e uma propriedade intelectual. Então, essa parte falta de clara, né, de governança e segurança no teu ambiente, está claramente isso controlado e definido, isso a gente percebe também. E por que disso, né? Porque quando tu está dentro de uma plataforma, tu pode aplicar mecanismos de proteção para aqueles dados que estão ali. Então, a IA, quando ela for atuar, ela vai respeitar as políticas de segurança, as etiquetas de cataloga o dado conforme o nível de acesso, inclusive, que aquela pessoa, aquele usuário está utilizando. Então, por exemplo, por mais que eu tenha um dado do financeiro, quando o meu gerente financeiro tem acesso àquele dado financeiro de uma planilha, ele utilizando a IA, ele tem acesso e a IA que atua com ele vai conseguir fazer uso daquela informação.
Mas a pessoa que é do departamento técnico não teria ter acesso àquela informação, não vai acessar. Mas isso é a IA que vai controlar isso? Não. É a estrutura da empresa que tem que ser preparada previamente, os acessos claramente concedidos, tu ter etiquetado se aquele dado pode ser usado numa IA pública ou não, porque muitas vezes tem um arquivo, olha, eu tenho um contrato aqui que se ele tiver com os dados do cliente, né, informações não são confidenciais, né, eu etiquetei ela como ok, pode ser pública aquele documento ali, e eu vou usar ele numa outra IA, porque ela vai ter uma inteligência um pouquinho melhor da que eu estou utilizando aqui. Tudo bem. Mas se ela identificar que tem um rótulo específico que deveria ser privado ou interno, se ele pegar esse dado e jogar para fora, essa plataforma ela vai controlar e ela não vai deixar que esse dado vá para fora. Então, a falta de governança e segurança aplicada, acho que é um dos outros pontos que chama bastante atenção. E ainda assim, isso carece de investimento das empresas. Então... Só que a gente volta, né? São vários estágios, né? Tem a cultura, tem a definição para que eu quero a IA no meu negócio. Aí eu tenho a preocupação de, por mais que, independente eu tenha ainda a tecnologia disponível, a ferramenta ali de segurança, pelo menos eu definir os parâmetros que vai governar o uso da IA e a minha prática dentro da minha organização. E aí eu tenho ferramentas que vão te aplicar. Então essa consciência também é algo que está sendo construído, não só no contexto de vamos usar IA e vamos acelerar, mas vamos ter consciência também de como a gente está usando. E em nenhum momento eu falo para deixar de usar, mas eu preciso cada vez mais ter consciência elevada para aonde eu estou colocando a informação e em qual lugar. Porque isso também, por mais que eu queira ter um retorno, eu também tenho que cuidar daquele dado que não quero que esteja exposto publicamente todas as informações que eu quero botar para dentro da IA. E essa falta de investimento, pelo menos na minha sensação, é muito mais de falta de tempo e de interesse ou de engajamento das lideranças em cima da evolução da IA da empresa do que justamente financeiro, né? Porque hoje as ferramentas estão bem acessíveis. Eu sei que custa, mas comparado com o potencial que elas podem trazer para o negócio, elas estão bem acessíveis, né? Mas o que a maioria faz hoje? Habilita a ferramenta e não desenvolve as pessoas em cima disso, né? Então, isso é o mais caro. É o mais caro. Habilita a ferramenta, eu assino, mas a qualidade do retorno que eu estou tendo daquelas funcionalidades, ela é pífia. É aí que a ferramenta fica cara. E o mais caro ainda é que eu estou deixando de ganhar pelo potencial que eu poderia estar ganhando se eu tivesse desenvolvido as pessoas e os processos. E aí tu investe, o líder ali, né, o decisor, o investidor, fica descrente do retorno daquele investimento, porque, poxa, eu gastei uma fortuna. E a culpa é da IA. E aí a IA... o modelo não era bom. É porque era o GPT. Se fosse o Gemini, funcionava. Se fosse o Copilot, funcionava. E aí quando fala de segurança, né? Ah, mas como assim? Eu contratei todas as ferramentas que tu me indicou. Ok, mas tu investiu também em pessoas e serviço para fazer aquilo e orquestrar aquilo. Cara, eu acho que ao longo do tempo? Esse aí é nosso BO. Porque assim, a gente acha que simplesmente a ferramenta resolve sozinho. Não. A gente negligencia o capital intelectual que precisa ser aplicado em cima daquelas ferramentas. Perfeito. Porque as ferramentas, elas aceleram, mas é o capital intelectual que vai realmente fazer diferença. Essa tua frase ficou boa, hein? Estou, né? Um bom corte. Isso aí vai ser um corte. Fala de novo. Não consegue. Não volta. Não pede de novo que eu falo. É que você viu aquela frase que eu decorei. Tem algumas semanas que a gente foi dar um treinamento para uma empresa e eles utilizavam o Google Workspace, inclusive. E no começo a gente perguntou, quem aqui utiliza alguma ferramenta de IA? Todo mundo, né? Aquela pergunta que já não se faz mais. Mas a curiosidade era, quem aqui usa o Gemini? Aí tinha 50 pessoas na sala. Acho que mais 5. Que é a plataforma da empresa de vocês. Da empresa, essa era a pergunta, a intenção. Ah, tá. Era interna, dentro da empresa. Aí paga a licença do Google para usar. E já vem ali, cara. Já vem ali. E aí é para inclusive, levantar esses problemas do Shadow AI, que a gente chama, né? Aí a oculta, que ninguém conhece. Tá todo mundo usando. Estou usando mesmo. Só que aquela que é da tua empresa, que está dentro do controle dela e os dados vão ficar lá. Tá tudo conectado. Pago. Ele não usa. Integrado com os dados, tudo. Né? Mas vamos aproveitar esse gancho para falar, para eu entender, né? Como que vocês enxergam, o que vocês recomendam como que a empresa se prepara para usar IA? Ou agora, trocando pneu com o carro andando, né? Como que a empresa arruma esse uso desorganizado da IA? Como que a empresa arruma pessoas, processos, dados, liderança, tudo isso junto para, de fato, ter um retorno, para de fato não cair na estatística dos 95% que falham na adoção da IA?
Como é que vocês enxergam que as empresas deveriam se comportar em todo esse processo, ou até com a experiência de vocês, do êxito que vocês já tiveram? Assim, uma receita de bolo não tem, né? Não Perfeito. vou dizer pra você, faz assim, mas eu posso dar algumas dicas de algo que pode funcionar, né? Primeiro, dados. Então, primeiro, organize seus dados. Depois tu pensa nisso. Segundo, entenda seu processo. Quais são os seus processos? Outra, capacitar pessoas. Então, uma dica que a gente criou lá, que eu acho que hoje dá para fazer, que ajuda bastante, a gente criou o Léo. Então, o Léo é a nossa inteligência que responde às pessoas. E aí eu criei o Boléo Team. Entendeu a pegada? Boléo Team, do boletim do Léo, onde a gente manda, entendeu? Ficou muito boa. Demorei, mas entendi. O Boléo Team, o Léo fala sobre alguma coisa. Então, o Léo falou no Boléo Team que nós somos do Google Workspace e nós temos o Gemini de graça para todo mundo. Então, se vocês querem usar uma IA, usem a do Google que está lá. Então a gente fez uma pessoa, né? Criamos uma pessoa, né? Humanizamos ela e ela começou a responder coisas da TI. Então ela responde as coisas da TI. Agora a gente colocou o Léo para responder coisas para o comercial. Então hoje os nossos executivos todo dia de manhã recebem uma mensagem do Léo dizendo: cara, hoje é teu brief diário. Hoje você tem que ir em tal lugar, você tem uma visita, você tem esse ativo, você tem isso aqui. Eu vou em tal cliente, ele já te manda o briefing daquele cliente. Então hoje a gente começou a colocar o Léo para começar a responder mais coisas sobre a empresa de várias áreas, né? Então, talvez uma dica para aculturar as pessoas, dar essa capacitação para elas, porque se você contrata alguém para ir lá falar, né? E faz um workshop, coloca todo mundo. Às vezes, eles estão ali, mas não estão bem ali, saem dali e tá zerado, entendeu? Então, a ideia, eu acho que a gente tentar todo dia ir catequizando o povo. Hoje eles vão receber o boletim, hoje vão receber o boletim e vão entendendo um pouco do que tem cada dia. Deixa eu só me aprofundar num ponto. Quando você fala preparar os dados, que dados são esses exatamente? Porque não é só uma base de dados lá... Não. Né? É porque assim, acho que quase todas as empresas ou grandes corporações, principalmente aquelas que têm diversas áreas, por exemplo, a gente tem 21 fontes de dados. A gente tem dados de um ERP, dados de um CRM, dados de audiência, dados de ponto, dados... Cara, são vários sistemas que estão separados e cada um tem a sua forma. Como é que eu vou integrar tudo isso para ter uma ideia do qual a melhor estratégia a seguir? Então, se a gente linka tudo isso, a gente sabe os dados do RP, que é onde está o faturamento, ele emitiu as notas, junto com os dados do CRM, onde está tendo os clientes, tal, junto com os dados de audiência. E a gente consegue ver que naquele momento da audiência a gente conseguiu ter o melhor resultado de venda para esse cliente, tal, etc. Então a gente criou lá um Data Lake House, onde a gente pegou todas essas fontes de dados, faz uma gestão para dentro de uma base única central, e ela é responsável por fazer esse enriquecimento de dados, essa integração de dados, essa limpeza de dados. Às vezes tem dados lá, qual que é o ano de nascimento? 1510. Não parece um ano de nascimento válido, né? Então, o cara não tá aqui com a gente. Então, cara, já corrige isso. Então, é uma base que vai corrigir vários dados e aí isso fica disponível dentro de um catálogo de dados. Então, você cria um catálogo de dados dizendo o que é cada coisa, porque cada sistema tem as suas tabelas. Então, a gente usa um RP que as tabelas é SD10, EG15. O que significa isso? Como é que um executivo lá vai saber o que é? Então, a gente pega isso e transforma, tipo, tabela de clientes. Nome, endereço. Aí com esse catálogo de dados a gente consegue extrair a informação que precisa e já integrar coisas. Então a gente consegue criar visões antes e as pessoas consomem dessa visão que querem. Então o nosso Léo, quando vai responder alguma coisa, ele pega daqui e responde. Quando a gente vai gerar um BI para um executivo, ele pega dali e mostra para o diretor. E tu estás falando de sistemas, né? Principalmente, essencialmente. Mas o próprio... as bibliotecas de documento, né? As tuas fontes de arquivo, de Excel, de Word, Sim, também é dado. também estão ali. Que também tem tudo isso vale para dentro. Estar ou não atualizado ou desatualizado. Imagina a quantidade de conteúdo que é produzido, né? Hoje o Grupo ND é o maior produtor de conteúdo regional do Brasil. A gente produz mais de 24 horas de conteúdo inédito todo santo dia. Isso só televisão. É um canhão. Então, fora o que é produzido tem um podcast muito bom lá que se chama No Fim do Dia. Eu já ouvi falar que é muito bom. Recomendo vocês acompanharem, entre outros, né? Tem outros também muito bons. Que o host, assim, é fenomenal. E imagine tudo isso, a gente consegue colocar dentro do
de um Data Lakehouse. A gente já escolheu essa estrutura não warehouse, que é só dados estruturados, mas um Lakehouse a gente consegue colocar dados não estruturados. Sim. Então, áudios, vídeos. Aí eu quero procurar a imagem do Google Roland Garros. Eu preciso fazer uma matéria. Cara, já vai encontrar aquilo ali, já busca aquilo ali e já traz. Então, eu acho que o dados é nesse sentido. A empresa ela tem que ter muito esse data-driven, tipo assim. Pessoas que são baseadas em dados, elas têm mais... Você vai hoje daqui lá para Palhoça. Tu vai usar o Waze, você vai de Waze e eu vou sem o Waze porque eu conheço o caminho. Quem vai chegar antes? No meio do caminho deu uma batida. Cara, os dados vão te levar lá primeiro. Vão te levar para o melhor caminho. Então, eu gosto de fazer essa analogia. Dado é o novo petróleo, né? Não, já foi. Mas continua sendo a riqueza. Mas eu vejo, assim, puxando para... A gente trabalha com expansão de negócios, né? Nas empresas lá que a gente atua. Então, a gente trabalha muito com as duas áreas, marketing e vendas, né? Que são as duas áreas... Não que as outras não sejam importantes, mas a responsáveis pela atração dos negócios são as duas áreas, marketing e vendas. Quando a gente vai falando sobre a tua pergunta, né? A adoção... Como é que trabalha isso dentro das organizações? Lá a gente trabalha, quando a gente fala em dados, quando a gente monta lá nossos data lakers, né? Quando a gente atende os clientes, mas a gente tem uma visão de camadas, sabe? De tiers, assim. Então, por quê? Cara, se eu vou lá, né? Maurício que é da área, aí, putz, eu tenho lá os dados de CPM, de CPC, de page views, de cliques e tal. Cara, esses, por exemplo, não são dados de que eu vou conversar com o CEO da empresa, da organização. Então, o CEO da organização não tá nem aí pro CPM. Não tá nem aí pro CPC. Então, a gente divide em camadas esses data lakers para se comunicar com os dados com as pessoas corretas. Se eu vou trabalhar com o CEO, cara, eu vou falar com o EBITDA com ele, né? Eu vou falar quanto é que tá valendo a empresa, quanto é que cresceu. Então, quando eu vou trabalhar com analista de marketing, talvez eu vá lá pro CPM, pro CPC... Então, as diferentes camadas hierárquicas dentro das organizações ditam o dado com que eu vou trabalhar com aquela determinada pessoa. A gente vê dessa forma. E quando você vai para IA, eu acho que é a mesma coisa. A gente enxerga da mesma forma. Então, não adianta eu botar todo mundo... Minha empresa tem 100 pessoas. Eu botar todo mundo dentro do auditório, vou trazer o cara do Copilot, entra aqui e dá uma palestra para conscientizar. Cara, cada um tem uma dor diferente. O cara vai plastificar a conversa dele. Vai dar palestra de ferramenta. Palestra de ferramenta e todo mundo assim, isso não encaixa pra mim, isso não encaixa pra mim. Não vai funcionar. Agora, se eu faço um workshop de marketing, do Copilot para marketing com a galera de marketing, falando de CPM, falando de CPC, falando de page views, falando de cliques, cara, eu vou na veia. Eu falo assim, nossa, eu posso fazer isso com o Copilot? Cara, eu consigo conectar o Ads do Google e aqui consigo ver o dashboard, eu consigo perguntar pra gente... Como é que tá? Pô, isso é sensacional. Então, quando a gente percebeu de que quando a gente fatia realmente a organização nesse sentido e dá um treinamento específico para ele entende. Dentro da nossa própria empresa, a gente passou por isso. Nós somos Workspace, e aí a gente passou assim, cara, como assim você usa GPT? Você é louco? Entendeu? Você tá pagando o troço lá e você não tá usando? Como assim? Que foi a tua pergunta, né? Que você fica, como assim você não tá usando? E brigando com o funcionário assim, não, cara, a gente não tem que brigar, peraí. Vamos lá, pega a tua contextualização, o que você quer chegar, onde é que você quer chegar. Aí também no meu caso, tira o crachá de empresário e entra o crachá de professor, né? E aí você, olha, não, vem cá, então você quer chegar aonde? Então, olha, sabia que essa ferramenta você consegue fazer isso? Você consegue botar aqui, o BI tu consegue subir aqui, tu consegue perguntar para ele te dar o dado e tal. E aí você vai conscientizando e aculturando a pessoa com a dor dela. Se plastificar, se botar tudo no auditório ou fazer um webinar com todo mundo, não vai rolar. Não vai rolar porque não vai falar na dor de cada um. Então, tem funcionado para nós dessa forma. Quando a gente fatia realmente, pega o vendedor. O que o vendedor precisa saber? Você consegue conversar com ele sobre os números de marketing, venda? Assim, não, cara, eu quero saber se o lead chegou, e que se eu falei com ele, como é que eu contorno a objeção, né? Como é que eu levo ele para a sala de reunião e por aí vai. Então, a dica que eu dou, né, para a tua pergunta é isso, fatia, né? Faz como o Jack, né? Vai por partes ali e vai bem na dor de cada um deles, por grupo, né? Divide em clusters e vai por grupos e faz esses treinamentos que vai funcionar, cara. Porque dessa forma tu entra realmente na alma da pessoa que está do outro lado, ela consegue se vestir e se reconhecer naquele universo e aí tirar proveito realmente da utilização da IA para aquilo que ela
tá disposta e ela precisa para trabalhar. Porque senão tu vai trazer casos paralelos, similares, generalistas, que não vai entrar na cabeça dela. E na cabeça dele, tu vai estar lá falando Copilot, ele vai estar aqui, ó, GPT, que é o hypado. Sim. É o marketing do GPT Sim. muito, muito bom. Então, o cara vai tender sempre para lá porque é o que mais falado, é o mais divulgado. Então, se você não entrar na cabeça da pessoa, você não vai aculturar ela, entendeu? E não adianta, se você fala com números... Assim como se você não vai conseguir falar com o CEO da empresa falando de CPM e de CPC. Ele não tá nem aí para isso. Né? Ele quer realmente saber quanto é que tá valendo a empresa dele, quanto é que tá crescendo a empresa dele. E isso né? é técnica, né? É o espelhar, né? É o rapport. A gente tem que se espelhar, isso aí. É o rapport de vendas, né? E qual é o papel da liderança nesse processo? Nossa, é o orquestrador disso. Aliás, nesse processo que eu te falei, a minha estratégia é que eu faço isso que eu te falei com a liderança. Porque eu tenho que ganhar a liderança primeiro. A liderança da minha equipe e eu, quando eu entro nas empresas, por exemplo, trabalho com a expansão de marketing e venda, eu sou o forasteiro. Eu entro nas empresas assim, pô, esse cara vai mostrar número... Vem com blá 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 de novo aqui pra mim. E tem duas coisas, né? Eu tenho um cara que assim, poxa, isso que o Lito faz é legal pra caramba, a gente vai olhar pra número, vou colar nele. E tem aquele cara assim, ixi, ele vai me expor. Porque o número vai vir e o cara assim, tô com medo desse cara. Então, tem gente que me ama e tem gente que me odeia. E tem gente que me ama primeiro e depois me odeia, né? No processo como um todo. Mas o nosso processo, quando a gente entra nas organizações, é a liderança. A liderança, ela tem um papel-chave. Então, se ela não comprar a ideia de que, olha, não, poxa, é isso aí. Ah, entendi. Cara, é Copilot. Pô, o Copilot integra com tudo, com Office 365, ele conecta aqui, ele conecta lá. Cara, entendi. Todo mundo que tá debaixo dele vem junto. Então, como é que tem uma palavra, tem uma frase que diz assim, a palavra move e o exemplo arrasta, né? É um troço assim, ou algo parecido com isso. Então, o exemplo do líder, ele arrasta a galera toda. Então, o primeiro passo é com a liderança, o workshop com a liderança, fala com a liderança, convence a liderança, mostra pra liderança que aquilo funciona, que o resto não pejorativamente, mas os demais, né, vem junto. Eu gosto de colocar que a gente tem que dar oportunidade. A minha visão. Dar oportunidade das pessoas criarem KIA e fazer coisas KIA. Nem todo mundo vai querer. Você pode colocar várias pessoas para fazer um puta de um curso, dar todo o recurso possível para eles. Vir uma pessoa de gabarito, dar a ferramenta, dar tudo. Vai ter pessoas que não vão desenrolar. Então, assim, ficar implorando para as pessoas ter que desenrolar, eu não acho que é o caminho, tá? Então, eu gosto de dar oportunidade para todo mundo conheça, tenha como fazer. E aí, aquele que fizer, cara, esse cara tem que colocar no pedestal. Tá aqui, ó, você viu o que esse cara fez? Reconhecer, né? Reconhecer. Para ver se os outros vendo, eu também, isso que o cara fez foi demais, cara, eu quero fazer também. Entendeu? Mas não ter que obrigar as pessoas a ter que fazer. Eu acho que eu quero que as pessoas vejam quem fez e ficou legal e queiram se inspirar nele e fazer também. Posso dar uma dica? Claro. Eu lembrei, a tua fala me deu um gatilho. Ai, que medo. Não, é que, cara, tem pra liderança, eu tenho um professor muito baseado em livro, né? Eu gosto muito de ler. E aí tem o que eu vou falar, provavelmente vocês conhecem, que são os princípios da persuasão do Robert Cialdini, né? Os 6 princípios da persuasão, que ele é fantástico. Ele é fantástico. Tem tudo a ver com isso que você falou. E utilizar a persuasão é você fazer com que as pessoas executem aquilo que elas precisam fazer porque elas querem fazer. E não porque você mandou elas fazer, que tem tudo a ver com o que você falou. Então ela fala assim, eu entendi que eu preciso fazer, vai sair extremamente mais bem feito quando ela se tocar disso. E o Robert Cialdini, com as armas da persuasão, ele é perfeito, né, com isso. Eu falo até em palestras minhas de que, cara, eu usava com a minha esposa quando eu conheci. Eu usava com a minha esposa, porque eu não acreditei. Quando eu li, assim, o Robert Cialdini, isso aqui... Vou testar isso aqui. Aí fui pra casa e comecei a usar com a minha esposa, né? Hoje eu posso falar, assim, né? Mas eu não podia falar essas coisas. Tempo, né? Ela vai ficar sabendo disso, hein? Não, mas escuta a história. E aí ela foi... Eu comecei a usar com a minha esposa. E esse negócio assim, opa, começou a funcionar. Né? Começou assim, cara, comecei a gostar do negócio. E, poxa, legal, foi funcionando. Eu assim, maneiríssimo. Comecei a colocar nas minhas palestras, meus cursos, assim, tudo mais. Minha esposa trabalha comigo. E aí eu fui dar uma palestra em Rio do Sul. E aí eu fui lá dar palestra e botei o livro e Robert Cialdini, persuasão e tal. E a galera gostou pra caramba e tudo. E aí voltamos de Rio do Sul pra casa, pra Florianópolis. E ela te enquadrou. Não, de Rio do Sul até Floripa sem falar nada. Ixi. E a cabeça do homem fica como? Esse é um perigo. O que eu fiz? Né?
Assim, tu vai voltando tudo. Cara, não fiz nada, não falei nada. Não, meu Deus, que... Não olhei pro lado, não olhei pra ninguém. Caralho, não fiz nada, cara, nada aconteceu. Cara, chegou em casa, ela me dá. Assim, me dá o quê? O que eu fiz de errado? Ela assim, me dá o livro. Que eu também quero saber fazer isso aí. E eu nunca mais consegui utilizar com ela, assim. Mas... Porque no livro ele também ensina como se proteger. Exatamente. Porque o título do livro é como persuadir e não se deixar persuadir, né? Então, aí eu nunca mais consegui utilizar com ela. Virou história de palestra, mas fica a dica do livro. Tipo, as armas da persuasão funcionam. E persuadir não é enganar ninguém. Tem muita gente que diz assim, a persuasão, o cara vai me enganar, vai me passar a perna. Não é isso. Persuadir é isso. É fazer com que as pessoas executem aquilo que elas precisam executar porque elas querem. Porque elas entenderam que elas precisam. E não porque o líder mandou ela. Entendeu? Engraçado que a gente tá aqui num podcast de tecnologia, num tema de tecnologia e falando de comportamento, pessoas. Né? Isso aí. Tá vendo que no fim do dia, tu volta pra pessoa. Mas, Olito, puxando o que tu falou ali anteriormente, eu concordo 100% contigo, tá? De tu clusterizar, fazer por áreas, pegar a dor da pessoa. Eu acho que essa é a melhor forma de ajudar as pessoas a aprenderem e de convencer, no final, de que realmente a ferramenta, a IA vai ajudar elas. Mas como que eu dou um passinho para trás e olho isso numa visão mais organizacional, tá? E não corro o risco de que, eu fui lá, fui numa equipe, elevei o nível de maturidade de IA, de uso de IA daquela equipe, mas o resto da empresa não acompanhou ou não conseguiu entender como é que usa para sua área. Até, Ivan, tu comentou também comigo, né? Lá na nossa última conversa, que tem algumas áreas conseguem destravar, outras nem tanto. Como é que vocês enxergam, assim, não sei, uma dica, uma estratégia ou uma forma de, junto com essa melhoria dessa área, né? Como é que eu coloco isso para a organização como um todo? Como que eu evito o desenvolvimento de um silo, né? E faço a empresa acompanhar? Eu tenho uma dica bem direta. Dale. Bem pragmática. Porque sempre tenho a área... Normalmente é a área detratora dentro da organização. É aquela pessoa que não adota muito IA, que é contra os negócios. É por aí que eu começo. Sabe? Porque é com aquela que menos acredita, é com aquela que mais tem resistência, é aquela, provavelmente, que vê o lito quando entra como uma ameaça para ele. Porque essa é mais rápido que tu mostra resultado. Porque a partir do momento que tu convenceu o cara, e como ele é detrator, ele tá falando mal pela empresa inteira. Ah, não usa IA. Ah, não, tá usando Copilot? Não, usa GPT. Ele é esse cara detrator dentro da empresa. Agora, se eu identifico ele, eu mostro para ele, jogo ele para dentro da sala, treino ele, mostro para ele, convenço ele, em poucas semanas eu mostro o resultado dentro da área dele, acabou, cara. Acabou. Eu consegui a empresa inteira. Eu trouxe a empresa inteira para mim, entendeu? Porque o cara que era o detrator mostrou o resultado. Assim, cara, ele cresceu 35% em 4 semanas. Caramba! Todo mundo vai querer. E aí eu mudo o comportamento da pessoa em bando, sabe? Essa é a tática que eu uso. Boa. Bom, sobrou muito para mim, né? Mas eu acho que organizações que trabalham com muitos silos separados, assim, muito independente, a gente vê que parece que tem vários CNPJ lá dentro. Né? Então você vê que uma área faz de um jeito, a outra área faz do outro jeito, a outra faz do outro jeito, a mesma coisa. Né? Então eu acho que já começa por aí. Então, tentar tornar um único CNPJ, uma única empresa, para um único organismo, para um único objetivo, que é tornar a minha empresa mais eficiente possível. É isso que todos têm que ir, né? Na mesma direção. Então, óbvio que tem áreas que têm processos que são mais simples, outros são mais complexos, áreas que têm pessoas com um perfil, áreas que têm pessoas com outro perfil. Então, igual nunca vai ser, né? Mas acho que se tentar colocar essa visão que todos têm que entender que eles estão pelo único objetivo, que é tornar a empresa mais eficiente, que todo mundo faz parte dessa engrenagem, desde o cara, mas chegou no faturamento, o cara não pagou, quebrou o cara que fez a venda lá do outro lado. Então, todo mundo é importante no processo, né? Então, a adoção e a velocidade de cada área aprender vai ser distinta. Eu não tenho... Eu fui para os mais fáceis, tá? Eu não fui para o mais difícil, não. Eu teria para o mais fácil para vender o peixe, aí no mais fácil vai dar certo. Não tem forma de bolo, como tu falou, né? Então, eu acho que cada tipo de organização é diferente, né? Cada área é diferente. Eu acho que até você que faz consultoria para diversos setores,
Em uma tu deve usar uma forma, na outra vai tentar a mesma forma, ver que não dá, daí muda, vai por Abordagem, outra. É diferente. Então acho que não tem muito assim. Diagnosticar, né? Importância. Eu assisti um Reels teus, um dos teus Reels esse dia falando sobre a importância do diagnóstico nesse processo. Aham. Foi bom, viu? Deu um like Boa, lá? foi bom. Tem um hater aí. Então tá. Boa. Pra gente entrar no último bloco aqui, até para entrar para o encerramento da conversa, falando um pouco sobre futuro, né? Sobre uma visão, não digo futuro daqui 15, 20 anos, uma visão futurística, né? Mas, assim, quais são os próximos passos da IA, né? É mais agêntica? Não vai substituir trabalhos ou vai só potencializar o trabalho das pessoas, mas como que vai potencializar? Porque se fala muito de agentes agora, né? Tanto a nível organizacional como a nível individual. Até as empresas estão falando muito sobre como as equipes, as pessoas vão trabalhar lado a lado com os agentes. Isso vai se tornar muito natural. Queria a visão de vocês sobre isso. Cara, eu acho que a visão futura não é para 20 anos, 10 anos, né? Acho que o planejamento estratégico que sempre foi feito de 5 anos, de 10 anos, isso não pode existir mais, né? Então, acho que planejamento estratégico e visão de futuro tem que ser semestral já. Acho que de ano já está muito ultrapassado, porque em 6 meses acontece tanta coisa, muda tanto o cenário, né? Então, tem que acelerar isso o mais rápido possível e isso já tem que ver para os próximos 6 meses. Eu vejo que, cara, acho que essa onda, uma das maiores ondas da IA que veio é para tentar tornar mais eficiente, né? E às vezes o pessoal confunde muito, tipo, vou tornar mais eficiente, vou mandar um monte de gente embora. Talvez não é bem essa ideia, porque eu até conversei com uma empresa muito grande aqui de Santa Catarina, estava trocando uma ideia com ele sobre inteligência artificial e tal. E ele colocou, cara, a folha de pagamento no final, no DRE, para nós, não é o ofensor. Não é ela que vai mudar. Se você colocar uma IA para mim, que vai fazer eu diminuir em 50% o meu quadro, não vai mudar o ponteiro. E ele ainda deu um exemplo muito legal. Ele falou, cara, imagine que teu pai trabalha na Fiat. Tá? Isso é mentira, só um exemplo, né? Hipotético. Teu pai trabalha na Fiat por 50 anos. E aí veio uma ferramenta e mandou teu pai embora da Fiat. Mandou lá, metade da Fiat foi demitido. Você vai comprar um carro da Fiat de volta? Não vai comprar. Nenhum parente de quem foi demitido dessa leva vai comprar carro da Fiat novamente, né? E o cara colocou isso, cara, eu não quero fazer isso dentro da minha empresa, porque eu sei que eles não vão mais adquirir nossos produtos. E a IA, para mim, ali não faz sentido. Então, a gente partiu para uma IA muito mais estratégica. Então, eu acho que a IA, usando para uma estratégia, ela vai trazer um resultado muito maior do que simplesmente IA para tirar empregos. Vou ganhar na diminuição de empregos. Cara, tem tarefas repetitivas que não tem o porquê uma pessoa fazer. Ponto. Isso é fato. Mas essa pessoa que fazia aquela tarefa repetitiva, ela pode se capacitar e fazer uma outra coisa muito mais importante do que ficar repetindo aquela coisa que é manual, né? Então, acho que para mim, a IA que vai fazer muita diferença é você fazer uma IA estratégica. Uma IA que vai conseguir trazer sinais, trazer insights pro board, que consiga dizer, cara, vamos para aquele caminho. Vamos ver, se eu fizer esse cenário aqui, o que vai acontecer comigo? Se eu fizer aquele cenário lá, o que vai acontecer comigo? Antes de ter que investir dinheiro. Eu abro mais uma filial? Vou investir isso para saber se vai dar certo? Não, a IA consegue rodar e dizer, cara, se você abrir mais uma filial, a chance de dar errado é grande. Ou, eu invisto nisso, a chance de dar certo é grande, faça isso. Ou ela te trazer insights que humanamente é mais difícil de ter. Porque uma IA, ela vai... correlacionar muito. Cara, olha quantos relacionamentos uma IA vai conseguir fazer. Olha a base de conhecimento que ela tem. Impossível de a gente mundo, fazer. que ela vai relacionar tudo isso em segundos e vai trazer pra ti. Cara, pra esse teu negócio, esse aqui é um sinal muito ofensor, cara. E aí eu escutei de uma... Achar que tem, que lá não lembro o nome dela, que ela falou, quem enxerga pros próximos 5 anos vai ficar milionário. E quem consegue enxergar pros 10 anos vai ficar bilionário, né? Então, assim, cara, tenta enxergar o que vai te dar resultado para os próximos 1 ano, 5 anos, que a tua empresa com certeza vai decolar mais, assim. Bom, mas tu sabe que, Maurício, essa tua pergunta que tu fez, eu faço em todos os episódios que eu já tive de podcast. É uma pergunta de 1 bi. É a pergunta de 1 bi. E, cara, a gente teve assim, primeiro, eu vou... o nível de comunicação... Sabe a lei de Moore? A lei de Moore, ele é o cara da Intel lá, se eu não esqueci o nome dele. É alguma coisa Moore.
e que Da ele... progressão de tecnologia. É que tipo assim, como é que a população ela cresce, né? Como é o crescimento da população se dá a partir do poder de comunicação, de transação de comunicação. Porque ele é da Intel e isso era baseado na capacidade dos transistores, né? E tudo mais. Então, conforme isso processava. Então, ou seja, a cada 18 meses, você dobrava a capacidade intelectual de comunicação da população mundial. 1 ano e 8 meses, Lei de Moore. Que ano foi isso? Isso já faz alguns anos. Mas essa era a regra. Essa era a regra. Sabe qual é a velocidade que a IA, em geral, a IA, ela tem de capacidade de dobrar a sua capacidade de processamento de comunicação? 3,8 meses. Então, a cada 3,8 meses, a gente dobrou essa capacidade no mundo como um todo. Então, cara, nós estamos num olho do furacão, assim, absurdo. E aí eu vou responder uma reunião de todas as perguntas que eu fiz para os mais de 100 lá que passaram lá na bancada comigo, né? E foram assim, ó, sei lá, 100 e poucos que já passaram lá. Foram 100 e poucas opiniões diferentes. Não existe, infelizmente, né? A resposta que eu tenho para dar é essa. Tipo, infelizmente não existe uma unanimidade de para onde estamos indo, como que vai funcionar. Nós estamos exatamente no meio do furacão, no olho do furacão. Então, qualquer lugar, qualquer direção ela pode ser tomada, né? Então, o comportamento da sociedade como um todo vai dar um certo direcionamento de para onde que isso vai, entendeu? Mas cada um tem uma opinião completamente diferente de para que lado que isso vai, né? Então, para como que a gente vai utilizar, como é que isso vai ser absorvido, como que vai entrar no dia a dia, né? Qual a diferença que vai ser? A única certeza que existe é que, assim, ó, tudo que existe de operacional vai ser eliminado, né? Vai ser absorvido pela IA. Então, se a sua profissão, o que você executa hoje é puramente operacional, te prepara, né? Te prepara porque a mudança vai ser radical. Uma das empresas que eu tenho, por exemplo, é a Frame Business, que é uma agência digital, né? Tu é da mesma área, né? Na agência digital. Cara, esse modelo vai morrer. Um ano e meio, 2 anos, esse modelo morre. Não diga morrer, vai transformar, né? Acho que se não se transformar, ele Como morre. ele é hoje, vai morrer, né? Vai morrer. Como ele é hoje, ele vai morrer. A forma que é feito hoje vai mudar. Assim como a gente vai para a parte de desenvolvimento também, né? Hoje nós temos empresas de outsourcing, né? Pessoas que desenvolvem, que vivem de body shop e tudo mais. Talvez essas empresas, se não pivotarem, elas também vão morrer. Aí o Cloud Pro Max aí tá voando, vai transformar completamente, vai code e tudo mais, vai mudar completamente. Então tem negócios baseados estritamente na parte operacional que precisam ser reinventados, senão vão ficar no meio do caminho, né? Steve Jobs nunca teve tão certo, né? Quando ele afirmou que se você não matar o próprio produto e se reinventar, outro vai fazer. Cara, eu não lembrava dessa né? frase. Não. Pô, é verdade. É verdade, eu não Quando lembrava dessa frase. Quando ele matou o iPod para criar o iPhone. Aham. Mas legal. Bom, então é isso, né? Acho que o papo foi rico, teria vontade de ficar aí. Teria espaço para muito mais, né? Eu aqui mesmo tô com muitas coisas na cabeça. Vou falar isso, vou falar aquilo. Não, mas deixa eles falar e o relógio lá já tá pipocando, então... Sei como é que é. Sabe, né? Sei como é que é. A hora boa, cara. O relógio ali. Mas, pô, brigadão aí pela presença de vocês, por compartilhar esse conhecimento riquíssimo, não só de vocês, mas do que vocês trazem como bagagem, né? Posso fazer um depoimento e um agradecimento antes? Por favor. Eu tava preparando o terreno para isso. Mas... porque é algo muito natural, assim, amigável, né? Eu coloquei pro ChatGPT, faça um depoimento amigável, curto, amigável e objetivo. Que pareça natural. Não, agradecer primeiro o convite, né? É o meu segundo podcast que eu gravo. O primeiro foi num susto que me chamaram, faz aí e tal. Não é o meu know-how, né? Tá gravando um podcast, mas achei muito legal. Obrigado pela experiência, achei muito da hora. E dizer que nós, Grupo ND, nós somos parceiro do DECJump hoje, né? Hoje, se a nossa área de tecnologia conseguiu tomar uma posição mais estratégica dentro do grupo, é porque a gente tem uma empresa de alto gabarito fazendo suporte pra gente, né? Que é a TechJump. Então, tudo que a gente precisa de suporte hoje, a gente tem com a TechJump. Então, agradeço demais aí. Acho que vocês são, né, muito importantes nessa ascensão que a gente teve dentro do grupo. Porque se vocês não dão essa tranquilidade pra gente no dia a dia, a gente ia ter que ficar ali apagando incêndio, não ia poder pensar em outras coisas dentro do grupo. E eu acho que nós que estamos lá dentro, a gente tem que pensar realmente em como a gente consegue melhorar, trazer a tecnologia como um benefício
para nossa organização e não ficar apagando incêndio, né? Isso vocês têm mais know-how que a gente. Então, era isso que eu queria deixar aí. Muito obrigado. Já são alguns anos de parceria, né? Já são alguns anos, desde quando eu entrei lá. Eu entrei há 4 anos e vocês entraram junto comigo. Boa. Qual foi o maior perrengue, assim, que a gente Eita. já te ajudou a resolver? Cara, eu vou lhe dizer que foi um bem legal. Eu entrei em setembro. Em outubro ou novembro, acho que foi outubro, já no primeiro mês, assim. Eu recém cheguei, né, para cuidar, ser responsável pela área toda de tecnologia do Grupo ND. E aí, eis que eu tô num torneio de pôquer, eu gosto muito de jogar pôquer. Tava num torneio de pôquer, jogando num sábado, bem tranquilo. Daqui a pouco começa a tocar meu telefone, toca o telefone, atendo. Cara, invadiram a Record, invadiram a Record, invadiram a Record, invadiram a Record. Aí quando vi gente falando, agora invadiram a SBT, agora derrubaram a Bandeirantes, agora... Falei, cacete, cara, o que eu faço, né? Não sei. Tech Jump. Eu falei, não, a primeira coisa que eu fiz foi sair do torneio de pôquer, né? Falei, deixei meus milhões lá, hoje eu não vou ficar milionário. Vamos trabalhar. Não vai ser hoje. Cara, subiu o morro a milhão. Cheguei em cima do morro, pensei, computador desligado, ninguém invadiu até hoje, né? Mas não vou desligar, vou só tirar o cabo. Porque desligar pode dar ruim, pode ser pior. Então desconectei o cabo, liguei Tech Jump. O Juliano, olha só, não, já tô sabendo, não sei o quê, vamos ver, pá, não sei o quê. E aí, sabe como? Sobrevivemos. Nós aqui em Santa Catarina sobrevivemos bem a esse olho do furacão aí, mas foi um momento crítico que vocês me salvaram. Vários outros, né? Vários outros. Nós temos um switchcore lá que deu uma falecida também. Vocês até levaram um para trocarem o nosso lá. Brotou um lá, a gente trocou e continuou vivo. Que então, bom, os caras são fantásticos. Porque uma das coisas que a gente fala na Tech Jump é assim, né? Primeiro te agradecer, né? Por ter dado esse depoimento. Mas a gente busca muito cliente parceiro. E aí a gente encontra, sim, na ND, parceria, tá, Ivan? Então é uma coisa que é importante para nós, porque 24 anos a gente fez esse ano, né, de empresa. Tenho orgulho de falar, olha, eu tenho clientes de 20 anos que estão comigo todos os meses sendo atendidos. É difícil, assim, a gente manter. E não é por preço, não é porque a gente é bonito, porque acho que nem tão bonito assim a gente é. Mas, assim, é a parceria e o comprometimento, porque a gente sabe que a cadeira que tu senta hoje lá, tu tem vários desafios que são do negócio lá, e não é o nosso know-how especialista conhecer especificamente do teu negócio, mas a gente tem que ser muito especialista naquela infraestrutura e plataforma que tu vai ter que rodar em cima. E aí, muitas vezes é assim, né? A gente sempre quer dormir, né? Quer deitar a cabeça no travesseiro e ficar descansado, né? Então, assim como eu também quero dormir, e por isso a gente investe muito na equipe, né? Que a gente tem. A gente quer que os clientes também durmam tranquilamente. Então, assim, a tua casa é a nossa casa. Boa. E a nossa casa é a tua casa. Então, obrigado de novo por estar aqui, para vocês dois, pro Lito, inclusive, mas ainda mais ainda pela parceria que a gente tem com o Grupo ND aí nesses últimos anos. Valeu, eu que agradeço. Só um abraço. Valeu, Até a gente. próxima. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.